Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui para estudar mais um pouquinho. Gratidão a esse Pai de amor, ao nosso Cristo, que a gente possa aproveitar. Tem alguém vindo a primeira vez à casa? Não? Todo mundo está vindo? Seja muito bem-vinda, tá? Perguntas, dúvidas, o Valdir está aí perto, você vai perguntando para ele. Aproveita, né, Valdir? Dudu, né? Tem uma turma aqui boa para poder responder pergunta. Então, seu nome? Luciana, seja muito bem-vinda, tá? De verdade, tá? Nós vamos estudar, né, o item 4 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente precisa considerar que o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra, ele nos ensina como estudar. Porque não sei se repararam, o livro ele sempre tem uma passagem bíblica, depois tem os comentários do nosso querido professor Rivaio, né? Hipólito Leon Denisard Rivaio, nosso querido Allan Kardec, tá? E depois vem algumas considerações dos espíritos sobre essa passagem, né? Então, ele ensina para a gente como que a gente deve estudar. Pega uma questão, né, da Bíblia, depois a gente reflete, o que isso quer dizer, né? Junta com esse entendimento do professor, depois a gente conecta com essa colocação dos benfeitores, né? Então, o capítulo 2, ele começa com uma conversa de Jesus com Pilatos, que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 33, 36 e 37. E fala-se assim: Pilatos, tornando a entrar, pôs no palácio e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Olha que pergunta interessante. Lembrando que Jesus tinha sido abandonado, né, pelos discípulos, tinha sido preso, sim? E naquele momento, Pilatos o interroga. Eu não sei se vocês já leram o livro Há 2000 anos, Psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Emmanuel. Nesse livro, gente, é muito bonito, porque ela conta esse encontro, Pilatos, Públio Lentulus, Jesus. E é interessante que nesse livro, Pilatos faz isso para livrar Jesus daquela condenação. Aqui no texto bíblico também tem essa tentativa de Pilatos de que aquilo não se efetivasse, aquela condenação. Mas lá nessa obra, né, a gente está lendo ela recentemente, ele é muito rico nessa colocação. E o próprio senador, né, que hoje a gente intitula como Emmanuel, ele fica encantado. Como é que aquele povo vai fazer isso com esse profeta? Né? E aí, Pilatos, sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós o dissestes, vós o dissestes. Eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar da verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. É interessante essa colocação de Jesus, porque os interessados em saber alguma coisa além da matéria, além do dia a dia, necessita buscar nos ensinamentos de Jesus as referências desse outro mundo, desse outro reino. Dá para entender isso? Sem Jesus, uma vida comum. Com Jesus, uma vida conectada com as questões celestiais. Amigos e amigas, eu gosto sempre de lembrar disso. Quando Deus, né, no nosso entendimento, ele envia o seu Filho, ele está mostrando para a gente qual será o nosso futuro. Vocês já olharam para Jesus
percebendo isso? Jesus é o nosso futuro. Como seremos? Qual é o nosso objetivo? Conseguem perceber como é que é bacana isso? Lá no Livro dos Espíritos fala qual é o guia e modelo que o Pai nos envia para nos servir de referência. Para que a gente perceba qual vai ser o meu alvo. De manhã cedo, quando a gente acorda, a gente precisa lembrar dessas coisas. Não fica mais gostoso o dia, não fica? Um dia diferente. Poxa, eu estudo o Evangelho, eu gosto do Evangelho, eu me encanto por Jesus. É esse a ideia dele ter vindo, nos encantar para que a gente busque ser melhor. E ele é a nossa referência. Ah, Telmo, mas está longe. Tem isso, né? A gente não tem essas referências de desculpismo. Mas quando a gente tem um dia bom, conseguem lembrar daquele dia? A gente acorda, faz uma prece, e aí nada te derruba, nada te incomoda. Você faz o seu trabalho tranquilo, sossegado, não chuta o cachorro, não bate no gato, não é assim? Não discute com ninguém. A gente não tem um dia bom? A gente tem um dia bom. Essa é a ideia dos dias do Cristo. Fazer a tarefa que nos cabe ao longo do dia, sem nos deixar abalar por situações externas. Jesus foi tentado o tempo todo, não é assim? Não está no Evangelho? Tudo ele era tentado. Como é que ele passava por essas tentações? Em paz, entendendo a dificuldade do outro. Não é bacana isso? Ele entendia a dificuldade de cada um. Eu sei porque você está fazendo isso, porque você gosta disso, disso, disso e disso. Você tem essa tendência. E aí Jesus falou assim, isso vai passar. Não é assim? Olhe por um outro ponto de vista. E falando em outro ponto de vista, nós temos uma outra obra, que é essa maravilhosa também, que é o A Caminho da Luz. Psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado por Emmanuel. Obrigado Emmanuel, Chico, né? Turma boa. Lá no início desse livro, fala assim, chama item 1, a Gênesis planetária. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor. Então não é qualquer equipe, não é assim? Uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Olha que sensacional. Então, sabe quando a gente, de vez em quando, a gente pensa assim, fala assim, esse mundo não tem jeito? De vez em quando a gente não pensa as coisas assim? Não, tá tudo perdido, né? Assim, não. Não tá. Existem o nosso planeta, os outros sistemas solares, as galáxias estão na mão de uma comunidade de espíritos puros escolhidos pelo Papai do Céu. Então, só gente top, né? Então, a gente precisa começar a ter esse bom olhar para tudo que acontece. E aí ele fala mais um pouquinho. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos das organizações e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Aqui é interessante que a Bíblia lembrou uma coisa interessante sobre isso. Ela fala assim, dos milênios conhecidos. Então, como nós não abarcamos tudo, então Emmanuel traz para nós esses 2 encontros. O primeiro, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo
e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição. Isso aconteceu, gente, mais ou menos há uns 15 dias atrás. 6 meses? 10 mil anos? Há 4,5 bilhões de anos. Conhecido por nós. Né? Então, olha para mim, a gente vê. Eu estou trazendo isso tudo porque o item que a gente vai trabalhar é a realeza de Jesus, o item 4. Então, eu estou trazendo para a gente entender esse Cristo, para a gente não ter dúvida com relação a essa realeza. O cara é bom. Né? O nosso irmão mais velho é top. Né? Então, a gente está trazendo isso para a gente lembrar dessa situação. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal de seu evangelho de amor e redenção. Então aqui a gente tem uma ideia, né, do segunda vez que essa turma se reuniu e da vinda dele para nos trazer um evangelho, lição imortal que ele fala, né? Lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Lembrando que evangelho, gente, é uma boa notícia, né? Não é assim? O evangelho é a boa notícia. Né? Mais à frente, ele fala assim, o divino escultor, esse item é lindo. Sim, ele havia vencido, o Cristo e toda aquela equipe, todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça, com os seus exércitos de trabalhadores. Bacana, né? Mais um pouquinho à frente, ele fala assim, o item chama o verbo na criação terrestre. Emmanuel fala para nós, a ciência do mundo, os cientistas, tá? Não lhe viram as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Nós, cientistas, nós, estudantes, todas essas ciências, não conhecemos, não vimos, ainda não conseguimos identificar essas mãos augustas, essa providência divina, fazendo com que chegássemos a esse 20 de fevereiro de 2024. E ele diz mais, Emmanuel, substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, com N minúsculo. Amigos e amigas, tudo foi providenciado por um ser divino, os Cristos, junto com um exército de trabalhadores. Bacana a gente ter essa noção, né? Tudo. Sabe o limão? Todo mundo aqui gosta de limão, não gosta? Quem foi que colocou no limão aquelas vitaminas, aquelas propriedades? Olha que interessante isso. Não foi a natureza, com N minúsculo ou com N maiúsculo? Não é assim que a gente tem que pensar agora? Qual foi esse processo? Da onde veio esse processo? Desse exército de engenheiros, arquitetos, biólogos, físicos, químicos, botânicos, tudo nível, né, gente? Top do top do top. Eles fizeram, programaram. E sabe o que é o mais legal do limão? É que o limão, quando se conecta, quando nós o ingerimos ou cheiramos, ele conecta e nos faz bem ao nosso organismo. Então, esse ser que programou esse limão, essas vitaminas, ele também pensou nos benefícios para o nosso corpo físico. Olha que sensacional! Tudo
concatenado, tudo conectado para nos atender. Porque o globo inteiro, o universo inteiro, tem sempre esse projeto de atender todas as nossas necessidades. Sensacional, né, gente? Adoro a doutrina espírita por causa dessas coisas. As respostas que a gente sempre quis ter. Como é que funciona isso? Como é que saiu isso? De onde que veio? Como é que chegou isso? A resposta vem na literatura espírita. Isso é muito saboroso para nós, né? Nós somos privilegiados, não somos? Nós somos, né? E aí ele continua dizendo: substituíram-lhe a providência, o trabalho, o carinho, o amor com a palavra natureza com N minúsculo, em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. É? Lindo, gente, leiam esse livro, vale a pena. A Caminho da Luz, vocês vão ver que show de bola que é esse livro. Traz para nós os primeiros moradores do nosso planeta, sabe? Vale a pena, é uma literatura que vale. Vamos lá? Item 4, a realeza de Jesus. O item 4 é um do comentário que o nosso querido professor Rivaio faz sobre os seus estudos, ok? E lembrando que todas as obras da doutrina espírita foram conferidas, analisadas pelos benfeitores espirituais que o ajudaram na época da construção desses livros, ok? Então ele fala assim: o reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal? Lá em casa eu sou o rei, né? Não é assim? Eles não tem esse reinado? Né? Então, enquanto eu estiver reencarnado, né, faz de conta que eu acho que eu mando, né? Eu acho que eu mando, né? Não é assim? Então, eu acho. É um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Ok? Esse é o rei, aquele que tem a responsabilidade temporal sobre uma comunidade, sobre uma nação. E aí ele continua dizendo: é nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos. Não tem isso? Aquela pessoa que sabe muito? O rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pelas posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que a daquele que leva a coroa. Ela é imperecível. Ela quem? A realeza divina. A realeza divina é imperecível. Essa que é temporal, não. Ela é imperecível, enquanto a outra é o jogo das vicissitudes. Ela, a realeza espiritual, é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. Ele fala que é rei, ele fala que é príncipe, mas olha as ações que ele faz. Olha o que ele construiu, olha o que ele fez com o seu reinado, olha o que ele fez com esse povo. Não é essa a realeza, porque nós estamos tentando trazer aqui a informação da realeza do Cristo. Né? Lembrando também, né, gente, que Cristo não é sobrenome de Jesus, não. Vocês estão sabendo disso, né? Todo mundo sabe disso? É Jesus o Cristo. Né? Não é sobrenome, não. A gente muitas vezes confunde, né? O colocando numa condição muito elevada, graças aos seus méritos. A gente precisa lembrar disso. Como é bom ter méritos. Se dedicar às tarefas com todo o nosso empenho, envolvidos realmente. Aí a gente vai ganhando, dizem, né, bônus horas, um envolvimento.
né? E aí ele continua dizendo: a realeza terrestre acaba com a vida. Todo mundo está lembrando disso? Se eu tenho poder sobre algo, ela vai acabar. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. Eu vou fazer como aquele filósofo, vou fazer como aquele rei, porque aquele ensinamento, aquela proposta, aquela forma é sempre boa, independente da presença dele e da ausência dele. São as questões morais. E aí o nosso querido professor, ele está fazendo referência a esse Cristo, que os ensinamentos dele sempre nos remete a uma sabedoria ímpar. Uma sabedoria que precisamos buscar. Isso é interessante. Lembram daquela conversa de Jesus com Nicodemos? Lembra aquela conversa? A maioria que vai lembrar, né? Nicodemos era um doutor da lei, se interessa por Jesus, falou assim: esse cara não é daqueles profetas, não. Ele é diferente. E aí ele chega chamando Jesus de Rabi. Eu sei que as coisas que tu fazes, só aquele que está conectado com o Pai que é capaz de fazer. E aí ele, percebendo isso, falou assim: deixa eu ver o que esse nazareno tem para me informar. Gente, toda vez que a gente tem uma curiosidade sobre o Cristo, a gente precisa procurar as respostas. A gente precisa procurar. Essa é a parte que a ciência espírita, o espiritismo, mais tenta trabalhar em nós, que é o lado da filosofia. A filosofia espiritualista, como está lá no Livro dos Espíritos, na primeira página. A primeira frase que tem é filosofia espiritualista. Então a gente precisa buscar ser e ter o desejo de conhecer. Porque o filósofo é aquele que ama saber, ama conhecer. Esse é o filósofo. Então, a proposta da ciência espírita é fazer com que a gente medite sobre a nossa caminhada. Tá boa? Mais ou menos? Não tá legal? Por que está acontecendo isso? O Espiritismo vem nos propor sempre essas perguntas e também vem trazer para a gente as respostas. Mas para isso, necessitamos de um estudo metódico, com envolvimento. É isso que a gente vem fazer aqui na terça-feira, não é? Né? Buscar cada vez mais se inteirar nessas questões espirituais. E aí o Nicodemos, Jesus olha para ele, né, e fala assim: o único, né? O único que buscou em Jesus, nesse Cristo, coisas além daqueles doutores da lei. E aí Jesus, dado o momento, vira para ele, quando ele faz aquela pergunta assim, meio sem nexo: como pode um velho entrar na barriga da mãe, né? Jesus deve ter dado uma gargalhada, não é assim? Não de desprezo, não é isso não, mas é porque não tem a menor condição essa pergunta, tem, gente? Tem a menor condição. Se bem que naquela época, né, há 2000 anos atrás, né, a gente pode até ter uma lembrança. Mas Jesus vira para ele e fala assim: mas você é um doutor da lei. Você conhece a Torá, você ensina, e você não considera as questões espirituais? E aí Jesus vira e fala para ele, né? Fala para nós, fala assim: olha, se você não consegue entender as coisas materiais, como é que vai compreender as coisas espirituais? E hoje nós estamos numa condição muito boa, porque nós estamos brigando pelas questões espirituais, não estamos? Não é isso que a gente faz todo dia? Tem alguma coisa espiritual acontecendo na minha vida, não é assim? Tem algum espírito aqui, tem alguma coisa além.
E aí a gente está buscando compreender. Gente, essa é a coisa mais saborosa que a doutrina espírita tem feito com a gente. Nos cutucado para poder buscar mais informação e dar as respostas. Porque a gente tem percebido que nós estamos melhorando. Estamos melhorando nessa caminhada de cada vez mais filosofar. Olha que bacana, né? Outro dia um companheiro virou e falou assim, Thelma, então quer dizer que nós não somos kardecistas? Eu falei, não, nós não somos kardecistas, nós somos filósofos. É melhor do que kardecista, né? Esse era um cuidado que o nosso querido professor Rivaio tinha na época, de que as pessoas não confundissem a obra com ele que montou os livros. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Na nossa mente, nós estamos seguindo o Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita vem trazer informações a respeito desse Evangelho, vem fazer um miudinho, vem ampliar o nosso entendimento. Né? Então, Nicodemos e Jesus olhou para ele e falou assim, você está de parabéns, você veio buscar. Mas tem muita coisa que a gente precisa buscar constantemente. E Jesus, declaradamente, nos incita a querer saber de nós, espírito imortal. Nós somos imortais. Isso é tão bom de saber, né? Ou não? Eu sempre faço essa pergunta e eu fico em dúvida, né? Porque tem gente que gostaria de ser mortal para acabar com isso, né? E começar outra coisa. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Nós vamos, sim, chegar à realeza de Jesus, nós vamos chegar à condição do Cristo. Nós vamos chegar. Uns 15 dias, mais ou menos, né? Celestes. Né? Uns 15 dias celestes. Mas é isso que a gente precisa, toda vez que a gente vem, toda vez que a gente lê, a gente precisa lembrar disso. Nós estamos nos aproximando cada vez mais das coisas divinas, das coisas maravilhosas. Nós estamos cada vez mais nos conhecendo. Isso é muito legal da gente considerar. E aí ele finaliza dizendo assim, a realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos poderosos? Não é essa a pergunta? Se considerarmos o ensinamento de Jesus, não é muito maior do que muitos que tiveram a coroa? Foi, pois, com razão que disse a Jesus, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Muito bacana isso. E aí, para a gente fechar, nós achamos uma lição lá no Caminho, Verdade e Vida. Quem gosta, todo mundo aqui gosta de psicografia, gente? Aqui tem 180, viu? Não esqueçam disso não. Muitas vezes a gente fica procurando, né? Eu queria uma psicografia, assim, mas essa aqui tem 180. A de número 111, ela é intitulada, né? Obrigado, Chico, obrigado, Emmanuel, né? Pela obra, Caminho, Verdade e Vida, sensacional. 111, essa psicografia é intitulada Orientadores do Mundo. E Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 3, 10, responde-lhe Jesus, és mestre em Israel e não sabes isto? Falando com Nicodemos, né? Aí Emmanuel pega uns trechinhos aqui muito interessantes, ele fala assim, é muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. No nosso meio. Entre os espíritos, não, eu queria a comprovação de que nós somos imortais. Tempo virá, diz Emmanuel, em que semelhantes inquirições, perguntas, serão consideradas pueris, como essa do Nicodemos. Porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A alma existe? O que eles estão perguntando? Será que eu existo? E aí Emmanuel continua.
A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. Peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. A gente quer começar lá de cima, né? Não, tem que começar da base. Deus, Jesus, Espírito, evolução. Ah lá, tá ali aos 15. Né? Aí ele termina assim: por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância, e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem por que devem saber. Para que nós precisamos saber? Porque chegou o tempo. As respostas já chegaram. E nós precisamos buscar essas respostas na realeza do nosso querido Jesus, o Cristo. Obrigado, amigos, pelo carinho, pelas vibrações.